Oi, pessoal! Eu sou Maurício de Souza, o pai da turma da Mônica. Eu estou muito feliz em falar com vocês. Eu criei a turminha inspirado nos livros de quadrinhos que li quando era criança. A leitura é muito importante, pois estimula a criatividade, a imaginação e exercita a memória. Eu fico aqui imaginando tudo o que você ainda pode criar a partir do gosto pela leitura. Eu espero que vocês estejam felizes e com saúde. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau E e boa boa leitura! leitura. Bom dia nessa sexta-feira, último dia de semana literária e cultural da Escola Fusarc Folia. Atrasamos um pouquinho só, porque vocês sabem como é que é a tecnologia, né? Às vezes os dispositivos resolvem não funcionar, e como diz a minha amiga querida e comadre Mônica Beltrão, esses computadores são a recificação, eita, não sei nem falar essa palavra, do Optimus Prime, né? Quando ele resolve dar problema, não adianta, é assim mesmo. Então, na primeira palestra de hoje, uma pessoa que já esteve conosco na primeira semana literária, uma amiga querida que eu fiz também através da Mônica. Só não deu para a gente se encontrar quando eu fui a Recife, né, Joselma? Mas vai ter outra oportunidade com certeza. Então, Joselma Oliveira, ela vai se apresentar um pouquinho, né? Porque ela se conhece mais do que eu a conheço. Então, ela vai se apresentar um pouquinho e vai estar trazendo um tema muito legal, principalmente para nós da área da educação, que é um diálogo étnico-racial e questão de gênero, conforme os moldes ali da BNCC, que é uma das normas que nos dá um norte para a educação hoje no Brasil. E como a BNCC é algo tão vasto, tão intenso de se falar, de se entender, a Joselma vem tentar esclarecer para nós algumas coisinhas, assim como ela já fez na primeira semana literária. Seja bem-vinda, minha amiga, e é tudo com você. Bom dia, Gabriel, bom te ver. Também lamentei quando eu soube que você esteve aqui em Recife com sua família, mas não, esse período pandêmico, ele causa isso. A gente fica com saudade, fica com vontade de conhecer, mas não fica com receio de estar andando, de estar visitando, mas a gente vai ter outras oportunidades. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. É um prazer e um desafio, né? Eu sempre fico mega super nervosa, às vezes gaguejo, eu realmente entro em pânico muitas vezes, e aí alugo para caramba a nossa amiga Mônica, que já foi alugada hoje de manhã cedo, depois eu me arrependo, mas eu alugo de novo, então nem adianta mais me arrepender, porque eu sempre vou repetir, né? Então, é cara de pau, né? E, assim, eu sou Joselma Oliveira, eu sou pedagoga, eu moro em Recife, sou de Recife, trabalho na Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife e na secretaria sou da rede estadual também, mas estou há uns bons anos só na Secretaria de Educação do Recife. A gente desenvolve lá, eu trabalho com projetos, com programas, já trabalhei com anos iniciais, com educação especial, já trabalhei com jovens e adultos, já trabalhei com ensino médio. Então, assim, dá para a gente ter um pouquinho de experiência ao longo dos anos, né? E atualmente não. Há um bom tempo já a gente compõe a equipe que trabalha com projetos e com programas da educação do Recife. Participei da discussão sobre as políticas de ensino,
na escrita do primeiro caderno, na época era educação, estava na educação infantil, e agora há pouco, 2018, 2019, teve como é que eu posso dizer, uma reformulação, um ajuste com a BNCC, então é necessário sempre os documentos serem revisitados para que a gente possa acompanhar, né, a dinâmica do processo. Então, teve um ajuste, e aí eu participei também da equipe que discutiu a nova adequação. Na verdade, a BNCC, por ser um documento norteador, é um documento oficial, então, os estados, os municípios, não que tenham que botar de lado suas concepções, mas tem que ser revisitada, tem que ser discutida, tem que ter o diálogo para que haja maior relação, interação entre os documentos. E aí, assim, eu não sou uma expert em BNCC, não, mas aí eu vou tentar passar aqui um pouquinho para vocês, um pouquinho das minhas leituras, um pouquinho das discussões que a gente faz ao longo da vida profissional, tá bom? E também a gente está desenvolvendo um trabalho legal lá, que, assim, eu tenho uma experiência de lá, né? Então, assim, é um trabalho muito legal, que até a nossa amiga Mônica faz parte também, e que é um trabalho onde tem algumas produções para os estudantes. Então, assim, todas em cima da matriz curricular da rede, que foi ajustada, que foi revisitada por conta da BNCC. É isso, vamos lá, eu espero Perfeito. poder atender bem. Vai sim, com certeza. Você já quer que eu compartilhe aqui o material? Pode compartilhar, pode compartilhar. Deixa eu abrir aqui. Isso. Aí. Me deram assim, foi sugestão, foi conversa, e ficou, a gente vai conversar um pouquinho sobre o diálogo étnico-racial e gênero conforme a BNCC. Na verdade, eu vou falar um pouco em relação ao que a gente tem estudado, tem lido. Isso não é uma, como é que eu posso dizer? A gente não está, ao falar sobre o que está posto, a relação desse tema tão importante, a gente sabe, é bom ficar sempre claro de que a BNCC ela foi feita. Pode passar um pouquinho, Gabriel? O próximo? Gabriel? Eita, Oi, travou ele estou ou aqui. travei eu? Oi, estou aqui. Pode passar o próximo? Tá, eu estou no terceiro slide aí. Passo para o próximo? Não, não chegou nem num segundo. Não está aparecendo, não, aqui. Eu queria o Ah, segundo. tá, só um momentinho, deixa eu cancelar aqui para você, então. Vamos cancelar aqui e abrir de novo. Optimus Prime está em crise hoje, né? Tá, vamos ver aqui. Aqui eu estou vendo direitinho. Você que está parado assim, você congelou aqui, eu não estou vendo seus movimentos. Aí, abriu para você aí? Não, abriu não. Deixa eu ver se... Não estou vendo nada. Tá, deixa eu ver aqui. Você tá com o teu celular aí fora do computador, né? Fora do... O meu celular, o quê? Tá, você tá pelo computador, né? Estou no computador. Tá. Você tem como abrir o slide aí no Deixa teu eu celular? ver aqui. É. Se não tá Deixa eu ver. aparecendo para você aí, para as pessoas eu tenho quase que certeza que está aparecendo. Daí a gente Deixa eu ver vai. se está aparecendo. Deixa eu ver se está É, aparecendo. para as pessoas Pronto, está aparecendo, não está para mim. Espera aí um tá. instantinho. Então, Deixa eu me seguir aqui pelo celular, então. isso. Espera aí. Instante. Muita calma nessa hora.
Isso, a Cláudia Moraes que está acompanhando Pronto. diz que para ela aparece lá. Poxa, pior que a imagem está horrível. Agora. Ou se Pronto. você Quer que botar ou em se tela? vo- Pronto. A, a, a história, as relações, a discussão sobre as relações afro-brasileiras, as relações étnicas, raciais e de gênero, elas são fundamentais. Elas geram uma. Desculpa. Elas geram. São discussões polêmicas, né? Principalmente no contexto atual do Brasil, principalmente quando a gente entra na questão de gênero, mas que elas não podem fugir da discussão na escola, da discussão nos ambientes escolares. Passa aí para mim, por favor, Gabriel. A próxima. Ouviu, Gabriel? Aí, com a Lei 10.639, surgiu a obrigatoriedade dessa discussão na escola. A Lei 11.645, ela veio com a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena na escola, no cotidiano escolar, no planejamento, no projeto político-pedagógico da escola. Entretanto, a outra lei, a 10.639, ela não foi invalidada. E aí ela continuou vigorando e a 11.645 ela ficou sendo utilizada em paralelo, um complemento da lei anterior. Passa aí, por favor, Gabriel. Está ouvindo? Sim, eu tô ouvindo, só que eu tenho que ir mudando aqui, eu tenho que mudar o dispositivo aqui embaixo aqui para poder passar para você, mas já está na quarta aí. Ok. A resolução número 1, de 17 de 6 de 2004, instituiu as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileiras e africana. Então, a legislação ela mostra uma tentativa de fortalecer essas discussões, mas a legislação ela não vem sozinha, né? Ela não vem pela boa vontade de quem está lá fazendo. Ela vem após movimentos, ela vem a partir dos movimentos, dos diálogos, das discussões, infelizmente, dos acontecimentos, da história, de tudo que se passa, de todo um sofrimento. Então, a partir daí, a legislação começou a fortalecer, de uma certa maneira, e obrigar até a que essas discussões sejam realizadas no ambiente escolar. Pode passar? Tem como passar? A próxima? Já passei. Ele demora um pouquinho para aparecer para você aí. Entendi. As discussões, muitos municípios, eles já travam essas discussões sobre as relações étnico-raciais. A gente tem aqui em Recife um grupo de trabalho que já tem mais de 15 anos, que é o GTERE, que é um grupo que ele é uma referência na rede, na Secretaria de Educação, nas discussões das relações étnico-raciais. Ele é composto por uma equipe assim muito fera, de muito estudo, de formação, de compreensão do movimento. Então, é um grupo que ele se fortaleceu e no Brasil existem outras referências, mas eu estou citando esse grupo porque é importante a gente ter uma referência, um ponto de discussão sério, presente, constante, e não situações pontuais
que acontecem muitas vezes, antigamente. Eu estava vendo a palestra de, o nome dele é eita, perdão, eu esqueci. Walter Lane? Não, do professor, a do dia da O terça-feira. Valdenor. Isso, Valdenor. Eu só pensei que era Volmir, vê que tem um nome mais difícil ainda. E aí eu achei muito interessante que ele começou pontuando que os livros didáticos eles estão ainda sendo trabalhados, elaborados numa perspectiva europeizada. Então, realmente, né, essa visão ela já está sendo quebrada aos poucos, mas ainda é muito presente. A gente encontra aqui, principalmente, a gente já encontrou materiais excelentes, mas quando a gente abria para fazer alguma atividade, ele estava totalmente fora do contexto regional, do contexto não só do Brasil, mas principalmente, muitas vezes ele estava até... a gente encontra muito material bom, muito material que já está bem atualizado, que trabalha as questões do nosso país, mas muitas vezes, por exemplo, você, principalmente no Nordeste, você pega um material que ele vem com uma visão, com uma realidade focada no Sul, no Sudeste. Então, como é que eu posso dizer? Esse tipo de formação do material didático, ele ainda precisa muito de avançar. É necessário muito ainda para avançar e a partir das discussões, a partir do conhecimento, do estudo, é que a gente pode realmente mudar isso. Passa um pouquinho, por favor. Passei já aqui. Passou? Estou esperando aqui. Pronto. É porque a imagem ela é bem pequenininha. E assim, né? Você quer abrir, de repente, o slide aí no seu computador e daí você Eu vai vou indo e eu vou fazer isso. passando? E aí Melhor, eu vou né? passando aqui. Beleza. Você me Porque deu uma daí ótima... quando você for passar para a próxima, daí você só me avisa que eu passo aqui pro pessoal também. Ok, beleza. Então, é necessário que se impulsione a política a partir de demandas nacionais e internacionais para o combate ao racismo, à xenofobia e a todos os preconceitos e intolerância. Esse tipo de fala ele está presente na LDB, aliás, perdão, ele está presente na BNCC. No texto da BNCC, ele fala das demandas levantadas historicamente pelos negros, pelas mulheres, pelos ciganos, indígenas, homossexuais, entre outros. Passa aí um pouquinho, por favor. Deixa eu ver se você já passou. Vou ficar só aqui tucalhando. Já passei. Passou? Pronto. Já. Então, a implementação da educação das relações étnico-raciais na BNCC, curricular, ela vem a partir de uma discussão. Existem muitas visões contrárias à forma como a BNCC foi organizada, como se deu o processo, mas mesmo assim, mesmo não atendendo a todas as expectativas, mas ela não pode, de forma alguma, não pode fugir do diálogo sobre as relações étnico-raciais. E quando a gente fala na BNCC, a gente não pode, pelo menos eu acho, na minha concepção, importante a gente visitar as competências da BNCC. E aí eu destaquei algumas só que eu achei que tinha mais a ver, que dialogava mais com o que a gente está vendo agora, que é a sexta competência, que fala em valorizar a diversidade, os saberes e vivências culturais e apropriar-se dos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, liberdade, autonomia, consciência crítica. Essa visão de cidadania não é só você botar o lixo num balde, no lixeiro. Cidadania não é só você respeitar o semáforo. Cidadania
é você respeitar o próximo, cidadania é você respeitar a diversidade, é você ter a consciência crítica de uma responsabilidade que você tem com o outro, não só com você. Passa aí um pouquinho. Passou? Passei. Eu agora não estou mais te vendo em canto nenhum. É tão estranho. Isso, passei no oitava competência e nona competência. Exato. Então, a oitava competência, que é conhecer-se e cuidar da saúde física e emocional, compreendendo-se a diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica, capacidade de lidar com elas. Quando a gente fala numa normatização voltada para a educação, a gente fala em todas as áreas do conhecimento, e quando a gente, em cada área, existem suas especificidades. Então, essa oitava competência, ela trata. A gente sabe que todos têm direitos iguais, mas todos não são iguais. Iguais fisicamente, iguais culturalmente. Então, essa competência, ela trata disso, não só do indivíduo, do sujeito como um ser social, mas ele também trata do sujeito como de uma forma se relacionando com a saúde física, com a saúde emocional. Então, a gente vê, por exemplo, aqui mesmo, a gente percebe muitas campanhas, muitos trabalhos voltados sobre questões relacionadas mesmo a, por exemplo, a anemia falciforme, que é uma anemia que ela é uma doença que ela é mais voltada para os negros, para as pessoas negras. Então, assim, é só uma citação, mas, assim, são questões que precisam ser discutidas, que precisam ser trabalhadas na escola. A nona competência, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais. Seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. A gente percebe, é importante que não só as discussões entre os professores, mas é importante principalmente que nas atividades da escola, nos encontros com os pais, eles possam discutir, debater esses temas. Quando é posto na BNCC esse assunto, quando é falado na BNCC, ele chega na escola, nos documentos oficiais dos municípios, das redes em si, públicas, privadas, porque a BNCC ela não é um documento só para o público, ela é um documento para toda a educação do Brasil. Pode passar um pouquinho, Gabriel? Gabriel? Sim, passei já. Oba. Então, assim, ela é uma discussão que a gente precisa travar a partir do momento que a gente pensa a educação. De acordo com a BNCC, os anos iniciais pretendem se dar continuidade das abordagens da educação infantil. Eu sei que a escola, o foco de vocês são a educação infantil, mas eu achei interessante enfocar que tudo que a gente trabalha, que tudo que a gente discute, que tudo que a gente promove de conhecimento, de aprendizagem para as crianças da educação infantil, isso forma elas, fortalece, amplia a visão delas para os anos seguintes, os anos iniciais e por aí diante. Então, na educação infantil, não tem idade, até mesmo porque a criança ela se relaciona com seus pares sem preconceito, ela se relaciona sem olhar cor, sem olhar cabelo, ela está lá, ela brinca com o outro, ela interage com o outro de uma maneira pura,
no sentido das relações. As influências que vêm ao redor é que começam a fomentar as questões do preconceito, da intolerância. Pode passar um pouquinho? Aqui, passei. Passou onde tem reforma do projeto? Isso. Pronto. Então, tudo que a gente trabalha na educação infantil, principalmente nas questões de concepção de mundo, concepção de vida, isso a criança, ela vai levando para a sua vida. É claro que ela não vai, por exemplo, o que você ensinar, o que você passar para a criança aos 3 anos de idade, a gente não vai dizer que quando ela tiver 13, 23, ela vai estar pensando da mesma forma. Claro que não, até mesmo porque ao longo da vida dela, ela vai reconstruindo seus conceitos, ela vai reconstruindo sua visão de mundo, as experiências boas e ruins, elas vão fazer ela crescer e vão fazer ela desenvolver a sua personalidade própria. Só que o que a gente fortalece de concepção de vida, de relação com o outro, o que a gente proporciona, as informações que a gente proporciona para ela, isso vai criando isso não vai sair dela. Isso é uma memória permanente, que ela pode até mudar lá na frente, mas ela vai saber exatamente o que é que ela está mudando, por que ela está mudando. Então, assim, quando ele fala nos anos iniciais, que pretende dar continuidade às abordagens da educação infantil, as crianças ampliem seus conhecimentos e apreço pelo corpo, identifique cuidados necessários para a manutenção da saúde. Aí fala da questão do respeito à diversidade étnico-racial. Estou falando muito rápido? Não, pode ficar tranquilo. Porque eu já sou um pouquinho acelerada, sabe? E nervosa, o negócio fica feio. Aí, mas todos que estão me vendo, por favor, tenham paciência. Então, o respeito, a diversidade étnica, a inclusão da educação especial. É tão engraçado. Quando a gente fala, por exemplo, inclusão da educação especial, dando só uma... É muito difícil a gente falar de um tema e não sair, e principalmente professor, né? Você fala de um tema, mas é muito difícil você não fazer relações com experiências da sua vida e com experiências que você vivenciou com os seus estudantes. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha uma colega e a gente brincava de pega. Pega, pegou. Tem vários nomes, né? Aí, aquela que a gente corre e sobe em algum lugar, quem está no chão é que vira o pega. Não sei se vocês conhecem ou se tem outro nome. Às vezes as brincadeiras são a mesma, mas de acordo com a região só muda o nome, né? Sim. Então, eu acho que tem, né? É a brincadeira bem comum e massa, né? E aí ela tinha uma deficiência por conta da polio. E a gente brincava com ela, ninguém nem se tocava. E olha que nós éramos bem grandinhos, nós já estávamos tipo com 9 anos, e a gente brincava com ela, saía correndo, e na hora de subir na árvore, seja onde for, a gente, cada um pegava no braço, puxava ela. Eu via a hora quebrar era o braço da menina. Mas assim, a gente brincava de uma maneira igual. Ninguém estava vendo ali se ela tinha deficiência, se ela não tinha. Ninguém estava tratando diferente por conta disso. Ela era nossa colega e estava brincando conosco. A mesma coisa, muitas vezes, dentro de casa, a gente vê. Eu tive um aluno que ele tinha uma deficiência física e ele tinha uma questão cognitiva. Mas ele era assim... Eu nunca entendi bem qual era a questão cognitiva, porque ele era muito inteligente. Muito mesmo, assim, fechava mesmo. Então, assim, a mãe chegou e deu um monte de recomendação. Olha, ele não pode brincar, ele não pode... Um monte de recomendação. Quando chegou num recreio, que ele estava brincando, aí ele pegou, deu uma carreira lá e começou a fazer estrelinha.
Aí a gestora da escola olhou assim e fez: ó, o menino que não podia fazer nada no recreio. Aí a gente começou a rir. Mas, assim, são questões que vêm da família. A escola não vai, como é que eu posso dizer? Não vai dizer para o aluno, o estudante, para a criança, sua família está errada. Mas a escola vai possibilitar que ele conheça um outro lado da história, que ele veja a relação com o outro numa perspectiva diferente. A gente não vai mudar a cabeça do pai, a gente não vai mudar a cabeça da mãe, e o preconceito e a questão de gênero, isso não é um privilégio só de quem... Isso perpassa por todas as classes sociais, onde a gente menos espera, a gente vê as pessoas assim com posturas absurdas, mas o que é que a gente vai fazer na escola? A gente vai mostrar para o estudante que não é assim. A gente vai mostrar, a gente vai proporcionar a ele um conhecimento baseado em reflexões, em discussões, baseado na concepção de respeito ao próximo, de respeito à diversidade. Muda aqui um pouquinho para mim? Ah, não, não mude não, mude não. Foi porque eu que estava no slide errado, eu me empolguei. Então, para que isso aconteça, de acordo com a BNCC, é importante que, para que a gente trabalhe as relações étnico-raciais de uma maneira ampla, de uma maneira que consiga chegar não só no estudante, mas na família dele, em toda a comunidade escolar. Quem faz parte da comunidade escolar? A comunidade escolar é o estudante, é o professor, é o gestor, é o coordenador, é o merendeiro, é quem limpa, são os pais, a comunidade escolar, são todos os pares que compõem a escola. A comunidade escolar é o conselho escolar, aqui tem unidades executoras no estado e na prefeitura que são como similar ao conselho escolar, só que elas tratam das questões financeiras da escola, dos recursos que vêm de fora e como gerir ele. Então, todos esses segmentos que estão compondo a escola, eles formam a comunidade escolar. E para que a gente chegue nele, é importante a reforma do projeto político e pedagógico, não só da escola, mas começando de cima, do Estado, dos municípios, pensando na escola em sua integralidade. Aqui nós fizemos o projeto político pedagógico da rede, chamado de política de ensino. Como eu falei antes, a gente fez a revisão da política de ensino, nós fizemos a revisão da política de ensino, fizemos a política, foi 2016, 2015 foi o lançamento da política, e agora, entre 2018 e 2019, teve uma reformulação. Ela foi toda visitada, revisitada, e foi feito como que foi feito isso? A política ela compõe da parte teórica, tem um referencial teórico, é utilizado, que, aliás, não é só a política de Recife, mas é a estrutura de uma política de ensino ou de um projeto político-pedagógico. Você tem que ter uma visita a teóricos, a estudiosos, porque, por mais que a gente seja professor ou técnico, mas a gente tem que ler, saber um pouco do que quem está estudando, quem está nas academias, o que está sendo discutido nas academias, o que está sendo posto, quais são as novidades, o que é que a gente ainda está lá atrás e que a gente precisa avançar mais. Então, a política, o documento da política, ele é composto de vários cadernos: caderno da educação infantil,
do ensino fundamental, nele consta, ele segue o ensino fundamental do 6º ao 9º ano, caderno que trata, em cada caderno, ele tem textos do grupo que trata das relações étnico-raciais e de gêneros. Em cada caderno, ele trata de tecnologia. Então, são vários eixos que são fundamentais para constar num projeto político-pedagógico. E aí, a escola ela tem que saber o que é que seu município, como é que está funcionando em relação à BNCC, se houve o ajuste, se está atualizado. A gente vê até que de 2019, 2018, a gente ainda encontra livros, a gente também encontra livros didáticos que não estão atualizados, mas a partir de 2019 já praticamente é difícil a gente encontrar um que não esteja atualizado de acordo com as normas da BNCC. Então, como é um documento nacional, né? Então, ele não pode ser deixado de lado. Ele tem que ser, claro que você vai ver com todo documento, você tem que usar o fator criticidade, você tem que pensar sobre ele, refletir sobre ele, mas você não pode, de forma alguma, descartá-lo. Então, é importante a reforma, é importante que a escola ela revisite seu projeto político-pedagógico. Se não tem, faça o projeto político-pedagógico. O que é o projeto político-pedagógico? É um documento que ele vai dizer quais concepções de ensino você precisa desenvolver, você quer desenvolver na sua escola. Baseado em quê? Em que documentos? Você tem o documento maior, que é a LDB, você tem as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, aliás, tem para a educação básica e tem os vou chamar de cadernos separados, a educação infantil, anos iniciais. Então, assim, você tem que, num projeto político-pedagógico, ver quais são as concepções de ensino que você quer desenvolver, você vai ter que ver baseado em quê, em quais documentos, você fez uso além dos documentos oficiais, você utilizou alguns autores. Que autores? Que tipo de pensamento você acredita e você se viu como norte para a sua escrita do seu projeto? E é importante, na reformulação do seu projeto, você pensar a escola em sua integralidade. Você pensar que a escola não é um ambiente só de você ensinar a ler, a fazer operações matemáticas, a ensinar o que é célula, ensinar conteúdos específicos das ciências naturais e dos outros componentes curriculares, que são as disciplinas. Mas é importante você ver que cada componente curricular ou disciplina, ele abre um leque de discussão. Você pode, com língua portuguesa, você pode trabalhar tudo. A gente estava num encontro essa semana e uma colega nossa, que trabalha com avaliação, fez uma reflexão legal, porque a gente estava falando sobre a dificuldade dos estudantes que não estão alfabetizados em matemática. Aí ela falando que descobriu que na sala dela os estudantes não aprendiam matemática porque eles não sabiam ler. Então, eles não conseguiam, eles compreendiam a conta pela conta, mas eles não sabiam, por exemplo, interpretar um problema matemático, eles não sabiam fazer uma leitura do que estava se pedindo, do enunciado de uma questão, entender o que estava sendo posto ali. E aí ela disse, eu ensinei matemática para os meus alunos, aliás, eu alfabetizei meus alunos
ensinando matemática. Cada vez que eu estava alfabetizando ele, eu introduzia a matemática. Ela fez um paralelo entre um componente e outro. Foi um trabalho interdisciplinar. Então, assim, é importante a gente ter essa compreensão e uma boa pensada nisso é discutir com a comunidade escolar. Por quê? Quantas vezes o pai, não sei se vocês já passaram por isso, mas alguém já deve ter passado. Quantas vezes eu já passei? Você vai trabalhar, por exemplo, tem a semana do folclore, né? Então, tem a concepção de que você só vai trabalhar cultura popular na semana do folclore. Não é por aí, não. Ou então, quando você vai fortalecer as aprendizagens da cultura popular, aí a mãe ou o pai, não, eu sou de tal religião, meu filho não vai ver isso, meu filho não vai ver as lendas, não vai trabalhar a lenda. Ah, vamos fazer uma peça teatral. Não pode. Então, assim, quando você trava um diálogo com a comunidade escolar, você mostra para ele porque você mostra para ele que ele não está na escola só para aprender a fazer conta, aprender a ler, aprender aquela história que quem descobriu o Brasil. Não, a escola não é isso. A escola não é para robotizar e muito menos para alienar. A escola é para proporcionar ao indivíduo que ele amplie seu olhar de mundo, que ele aprenda, que ele tenha suas aprendizagens, desenvolva suas aprendizagens, mas a partir de um olhar amplo, ele tem que buscar, ele tem que ler um livro e conseguir associar vários aspectos da sua vida, várias questões, várias discussões, a partir daquele livro que ele leu. É claro que você não vai pedir isso para uma criança pequena, mas eu estou citando assim o exemplo de uma criança que já chegou numa idade onde ele consiga. E os pequenos também conseguem. Muitas vezes a criança vem com umas tiradas assim que você diz, caramba, esse menino de 4 anos está filosofando, como assim? Então, assim, é importante que você faça essa discussão com a comunidade escolar. Não tem um projeto político-pedagógico que não bom realmente, fortalecido, se você não pensar a escola em sua integralidade. E aí discutir e refletir sobre as questões étnicas raciais e de gênero é fundamental, é o foco. É fundamental e é nesses momentos, nesses momentos de reflexão, junto aos pais, porque também não adianta você trabalhar, você discutir com os pais e não discutir com o seu pessoal na escola, e discutir com a equipe da escola como um todo, porque as pessoas pensam a equipe da escola, diretor, coordenador e professora. Não, são todos que fazem parte da escola. É importante, claro, de acordo com a especificidade de cada função, mas é importante ter esse momento de discussão com todos, com todos os envolvidos. A gente tem uma colega que ela tem um filho que sobreviveu a uma sepse. E é um menino, é um rapaz maravilhoso, mas que não tem um ritmo de fala, ele tem baixa visão, não tem um ritmo de fala, não tem a cognição da idade dele. Então, o que acontece? Estava na escola, esperando a mãe, segurando na grade, os meninos vieram baixar o short dele. No que baixou, ele ficou de cueca, ficou morto de vergonha e tentando se organizar, e o porteiro começou a rir. Por quê? Faltou uma discussão com a equipe da escola de uma forma integral, uma discussão onde todos saibam o que é que a escola pensa, qual é a concepção da escola em relação ao respeito ao próximo, ao trato, à inclusão, e isso amplia, né, a diversidade, as relações étnicas. Então, assim, é importante que esses temas eles sejam frequentes, sempre revisitados no ambiente. Pode passar, Gabriel, por favor? Gabriel?
Já passei. Você quer falar alguma coisa? Você está muito caladinho. Da outra vez você falou Não, mais. não, mas eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Quer falar alguma coisa? Se quiser perguntar. Pode ficar tranquila. Quer tomar uma aguinha? Estou Quer aqui tomar com um uma água? copão de água. Isso. Vim abastecida dessa vez. Você está na tela onde tem língua portuguesa e geografia? Isso, essa aí. Porque o celular aqui apagou. A imagem está muito ruim. Hoje realmente, eu estou levando uma surra da tecnologia. Então, na BNCC, as questões das relações étnico-raciais e de gênero, você encontra discussões, você encontra... Quando a gente vai para os eixos temáticos, quando a gente vai para os componentes curriculares, quando a gente visita a BNCC e encontra os direitos de aprendizagens, você percebe, principalmente, que as relações étnico-raciais e de gênero, elas estão presentes em língua portuguesa, em geografia, em artes e em história. Então, são possibilidades de discussão, são possibilidades de ampliação desse tema com os estudantes. Você pode pegar um material de geografia e atrelar a ele outros componentes com o tema, trabalhando esse tema das relações étnico-raciais e de gênero. As relações de gênero, elas estão sendo muito polêmicas, sempre foram, mas atualmente está pior, né? A coisa ficou mais complicada, apesar dos movimentos, apesar de algumas mídias corroborarem com esse tema, corroborarem com a questão do respeito, do reconhecimento do outro, da aceitação, mas nacionalmente a gente sabe que é um tema polêmico, que várias dissidências religiosas entram e trazem suas opiniões, tecem suas opiniões e travam um diálogo complicado e que chega a ser até perigoso, né? Então, você tem que trabalhar as relações, esse tema, de uma maneira que você mostre que o outro ele tem que ser respeitado, ele tem direitos, ele é um cidadão e que ele não e que você não tem e que o aluno ele não tem o direito e nem não deve, ele tem que compreender o respeito e a aceitação ao próximo. Então, assim, você tem que ter um trabalho para que você consiga passar essa visão para os pais. Por isso que é importante os diálogos, os momentos de discussão, porque você precisa ter os pais como aliado no seu trabalho pedagógico. Você precisa que os pais compreendam o que você está tentando, o que você está buscando, possibilitar reflexões onde seu filho respeite o próximo, onde ele cresça enquanto pessoa, enquanto indivíduo. É difícil, não é muito fácil, não, porque a gente sabe que existem concepções muito fechadas, que existem posturas, principalmente quando se trata de alguns segmentos religiosos, né? E como disse Valdenor, em todas as religiões, não é privilégio de evangélico nem de católico, não. Em todas as religiões a gente encontra um pouco de tudo, né? A gente encontra um pouco e não, e um muito de tudo, né? Eu não sabia daquela história que ele contou sobre quando o negro morre,
que o espírito tem que passar, acho que 100 anos, para poder ele ficar branco e evoluir. Foi alguma coisa mais ou menos assim. E eu fiquei assim, pensando, caramba, eu não sabia dessa história, eu fiquei impressionada até onde vai o racismo, né? Até É. onde eu parei, porque assim, a semana está muito corrida, então eu não tô, e a gente está tendo muito problema de internet lá no trabalho. Então, como a gente passa o dia literalmente de manhã até à noite, mas não é largar no final da tarde, não, a gente trabalha 3 turnos. Então, está muito complicado de assistir as palestras por conta disso, fora as demandas. Então, algumas palestras eu começo a assistir depois. Eu boto o fone e fico assistindo. Eu vi até uma pessoa ontem, não sei quem foi, que disse assim: estou doido que chega o final de semana para assistir as palestras que eu perdi. E eu senti a mesma coisa, né? Eu disse: não, ontem mesmo eu botei uma, tentei botar outra, de Valdenor não consegui assistir toda, tentei assistir à noite, mas não consegui. Então, assim, é um pouquinho complicado. Mas, assim, esse tipo de discussão ela não pode faltar. Você tem que conversar com a comunidade escolar, sim, mas você também tem que travar sempre, constantemente, criar momentos, uma vez por mês, de 2 em 2 meses, criar situações onde você chame. Eu já vi uma história, uma reunião pedagógica, uma reunião da, eu já vi uma reunião com os pais que a coordenadora, ali era gestora e coordenadora da escola, ela começou a falar do processo de desenvolvimento da leitura e da escrita. E aí ela começou a tecer o que era fonema, o que era quais eram as fases. E aí eu fiquei pensando, será que ela acha mesmo que está todo mundo entendendo ou interessado nisso? Porque quando você vai conversar na escola, você ou quer saber do filho ou da turma, ou como é que está o movimento da escola, se houve alguma mudança. Você não vai chegar lá para entender as nuances de todos os componentes que vão ser trabalhados com o estudante, até mesmo porque ninguém aprende isso em 2 horas de reunião, né? Então, Sim. assim, é importante criar uma rotina de encontro com os pais, onde você possa levar temas e discutir, atrelando ao movimento da escola, atrelando as aprendizagens dos alunos, porque aí você consegue, mesmo que não seja na totalidade, mas você consegue abrir um leque de reflexão, abrir um leque de visão de uma boa parte. Eu vi numa escola do Estado, numa comunidade pesada, muito complicada. A comunidade era tão complicada que tinha estudante que chegava e dizia: professora, eu era coordenadora, eu vou ter que pedir transferência. Ah, por quê? Porque no final de semana eu briguei com um colega e eu descobri que o pai dele era matador e quer me pegar. Era nesse nível. Então, assim, a gestora, ela teve uma sacada muito boa. Ela promoveu encontros com os pais, ela discutia tudo. O que a gente ia fazer na escola, explicava a importância. A gente vai discutir sobre tais temas, mas é importante, olha, esse tema, e saía explicando numa linguagem que todos compreendessem, explicava o sentido, com fundamento, embasada. Então, assim, ela conseguia. Pense numa escola que não tinha uma pichação imensa, 2.000 alunos. Então, assim, eu que estava na escola, que estava fazendo parte, e eu ficava, caramba, como é que chegou nisso? Mas é o diálogo. É claro que não é bonito sempre, nem sempre a gente chega onde a gente quer, mas chega um pouquinho mais perto, né? Sem o diálogo a gente não consegue, não importa se tem leis que digam
da obrigatoriedade da discussão, se você não levar essa discussão para a família. Porque você pode ter um professor que trabalhe questões pontuais. Quem foi Zumbi? Quais eram os quilombos? Onde ficava o quilombo dos Palmares? Então, assim, você pode pegar uma pessoa de uma visão mais fechada, que tenha a formação acadêmica, mas não tenha uma rotina de leitura, que não tenha uma rotina de estudo. Então, a lei tem a obrigatoriedade da discussão, mas ela não está sendo feita de uma maneira efetiva na escola. E aí, o que é importante? Pode passar, Gabriel? Tu me avisas se conseguiu passar, tá? Passei. Já estou em Beleza. possibilidades de atividades na escola. Tá vendo? Então, o que é fundamental? A formação de professores é fundamental, porque você encontra professores com sede de conhecimento e existem professores que, com o tempo, se acomodam de acordo com as adversidades que são postas no caminho. Toda profissão tem suas adversidades, e trabalhar com o outro, trabalhar com pessoas, é difícil. É prazeroso, mas é muito difícil. Então, assim, é fundamental que o professor tenha regularmente, que a formação de professores seja presente, tanto no âmbito estadual, municipal, quanto no âmbito da escola mesmo. É fundamental que a discussão, que ele tenha acesso a novas leituras, que ele ensino, as discussões do que está acontecendo, os autores, as novas publicações atualizadas. Existem publicações muito boas, mas que são antigas e que muito antigas. Não que a publicação antiga não preste, não, com certeza, até mesmo porque a gente tem títulos maravilhosos, mas é importante que ele tenha acesso não só ao material técnico, mas é importante que ele tenha acesso também ao material literário, na questão da literatura infantil, infanto-juvenil. A gente viu ao longo tanto na primeira semana literária, quanto nessa agora, a gente viu a gente viu vários exemplos de literaturas que podem ser trabalhadas na escola, porque é fundamental trabalhar a literatura na escola, atrelar a literatura no fazer pedagógico. Então, assim, quantas possibilidades você pode explorar, você pode aproveitar a partir da literatura. Então, assim, a formação vai possibilitar isso. Eu fico dando exemplo. Ah, apareceu agora! Que bonitinho! Estou vendo agora as possibilidades. Ah, Vitória! Eu fico dando exemplos porque eu acho exemplos muito, muito legais. Mônica Beltrão aqui, eu já ia citar um exemplo com ela, vê? Importante diversificar a partir da literatura, exatamente. A gente fez um trabalho onde a gente tinha que analisar livros. Nós analisamos mais de 300 livros, eu e Mônica. E aí, a gente percebeu, assim, na análise do livro, eu percebi assim, a gente discutia tudinho, porque, na verdade, a gente analisa um livro, mas não é... O que é que a gente estava fazendo? A gente estava pegando, as editoras mandavam os livros, a gente lia, a gente via não só se a história era legal, se era divertida, mas o que é que a gente via? A encadernação, se a encadernação era adequada para aquela idade, a fonte, qual é a fonte, se aquela fonte o tamanho era adequado, por exemplo, para o primeiro ano, que são crianças menores, as imagens, se ela tem uma conotação sexista, se ela incita ao preconceito, ao desrespeito. Então, são questões importantes
e que a gente precisa ver na hora de escolher uma literatura para trabalhar com o estudante. O que é que a gente pode aproveitar ali a partir daquela literatura? Muitas vezes você pega uma literatura e você pode trabalhar matemática, você pode trabalhar ciências, você pode trabalhar história, você pode trabalhar geografia. Então, a formação de professores, ela também passa por um olhar, uma discussão na escolha da literatura que você vai trabalhar com seu estudante. O livro didático. O livro didático, muitas vezes você pega um livro excelente, atualizado, mas que em alguns momentos ele diverge um pouco da concepção que você quer trabalhar. Mas o que acontece? Você tem a literatura como sua aliada. Você tem a literatura como sua aliada. E ao escolher uma literatura, é importante mais de um olhar, porque o que eu estou vendo você pode não ver, ou eu estou achando muito lindo, muito máximo, e Gabriel chega para mim e fala, não, Jô, olha, isso aqui, eu me lembro que a gente pegou um livrinho, a primeira vez que eu fui fazer um trabalho desse, aí tinha assim, eram 2 livros para educação infantil, um para menino e outro para menina. O do menino era azul, o da menina era rosa. Aí eu olhei assim, não! Fora. Como diziam os meninos, e fora. Como assim? Então, assim, não que a pessoa não possa botar o quarto da sua filha rosa, ótimo, tá lindo. Mas a gente não pode estar com uma roupa rosa, ele vai ser taxado, ele vai ser desrespeitado. Como assim? Não tem isso. Então, assim, é importante a formação também ser voltada para as escolhas dos materiais que a gente quer trabalhar com os estudantes. Os Viu, materiais. Joselma? Oi, Já, querido. já que você disse que eu não estava falando nada, eu vou falar agora então, porque a gente está tendo casos aqui na escola, e você vê, né? Educação infantil, crianças até 6 anos, né? Eu tenho meninos aqui que esses dias teve um coleguinha que foi com uma camiseta rosa e começaram a pegar no pé do coleguinha, né? Porque ele estava de camiseta rosa, que era cor de menina. Aí eu passei 2 semanas indo com moletom rosa, tênis rosa, camiseta rosa, e aí eles me olhavam e não falavam nada, né? E aí eu disse, por que vocês não vão implicar com o prof agora? O prof também está de rosa. Aí eu sentei com eles para explicar que o menino também usa rosa, que o rosa é cor muito bonita, que as meninas podem usar outras cores também. Aí a gente ficou 2 semanas fazendo essa interação na cabecinha deles para eles entenderem que qualquer pessoa pode usar, né? Uhum. E é por aí mesmo. Você arrasou. É por aí mesmo. Não basta a gente chegar e falar, não. Até mesmo porque a criança ela não vai entender só o que você está falando, não. Você tem que Tem que mostrar na mostrar, né? prática. É. Olha, aconteceu com minha filha. Quando ela terminou o primeiro ano, que foi a alfabetização, aí não sei se aí tem essa cultura, fazer formatura da alfabetização. E aí, na escola dela, fizeram uma festa, não fizeram uma formatura, fizeram uma festa à fantasia, e cada um tinha que escolher uma fantasia. E fizeram coreografias por grupos. Então, a dela, ela quis ser mágico, ela quis se fantasiar de mágica. Aí tá, massa. Todas as meninas, a maioria queria princesa, uma queria palhaço e o resto, todas as meninas queriam princesa, mas ela queria ser o mágico, né? Eu achei massa. E aí ela chegou em casa um dia chateada. Eu disse, que foi? Eu quero ser mágica. Aí eu disse, qual é o problema? Eu não mandei fazer sua roupa? Não, mas tia disse que eu vou ser assistente do mágico porque não tem mágico mulher. Eu, hã? Como assim? Não acredito. Quase que eu caía para trás. Eu disse, como é que é? Era uma professora. Era uma boa professora. Mas tinha lá as concepções distorcidas lá dela,
na minha visão, né? Sim. Então, eu cheguei lá na escola, conversei com ela, tudinho, aí eu disse, mas rapaz, a Amanda estava falando, chegou chateada, porque disse que você tinha dito que a tia disse que ela só tem que ser assistente de mágico, porque mulher é assistente. Mágico só pode ser homem. Aí ela olhou assim para minha cara, eu disse, não, Amanda, você entendeu errado. Eu não acredito que a sua professora, excelente professora, mulher, independente, tem uma visão dessa, não. Não, eu não acredito, não. Acho que você entendeu errado. Ela olhou assim para minha cara, regalou os olhos. Aí, ela entendeu errado. Mas assim, ainda existe muito disso e a gente nem sente, as pessoas nem sentem e vão passando isso e passam para as crianças, né? Muito boa essa. Mas passa, é incrível. Enfim, quando a gente promove a formação do professor, a gente promove esse tipo de discussão. E aí, juntos, muitas vezes, principalmente se for na escola, a gente pode criar alternativas, a gente pode criar atividades, a gente pode criar projetos na escola e que ajudem a mudar essa visão e que contribuam para que o estudante, às vezes ele vê em casa, às vezes o pai ou a mãe tem uma visão, porque não é só o homem não, viu? Mulher principalmente tem uma visão, tem mulheres que são complicadas. E aí, com o trabalho na escola, eles vão reconstruindo aos poucos o que é a visão de mundo deles, a visão de relação deles, né? Existem pessoas que vivem numa violência e levam isso para a sua vida. E existem pessoas que vivem numa relação de violência familiar, mas que, quando construem família, quer distância disso. Então, é muito relativo como a gente chega no outro, né? Aí, a gente também tem que possibilitar, promover atividades que os estudantes conheçam a história, a cultura africana, indígena, cigana e de outros povos, de outras etnias. E isso a gente faz no coletivo. É bom a gente discutir, é bom a gente trocar. Por isso que a gente fazia a análise dos livros e trocava entre si. No começo era só eu e única, depois foi ampliando a equipe. Por quê? Porque o que você vê, eu posso não estar vendo. Alguém pode ver um menino brincando com outro que é de rosa, que está vestido de rosa, e não achar que é nada demais. Você, Gabriel, viu e tomou uma postura muito, muito acertada. Você usou, você ensinou com tranquilidade. Ele foi vendo, eles foram. Eu acredito que eles foram comparando tio também é? Como assim? Então, assim, o prof, né, tio, porque os meninos aqui chamam tanto tio que a gente termina repetindo. Se bem que eu nunca apresentei para os meus alunos, sou tia Joselma, não, diz, olha, Joselma, é Jô, é professora, você escolha como você me chama, só não ofende, só não xingue. Mas pode me chamar de Joselma, professora Jô, aí a gestora chegava lá na frente, aí trabalho de sala de aula, a gestora acabou em 5 minutos. E possibilitar aos estudantes leituras de escritores negros, experiências dos povos indígenas, experiências, quebrar tabus, o tabu que cigano é ladrão, que cigano enrola, são os tabus que criam para cada categoria, como é que eu posso dizer? São tabus que criam para os povos, como foi dito eu gostei tanto da fala dele, lamentei tanto não poder ter assistido tudo, porque aquela internet me passou uma rasteira, mas, por exemplo, com a visão do africano, que era um monstro, e o índio, que era uma personalidade diferente. Então, assim, são visões que se cria e que a gente tem a obrigação de trabalhar contra isso. A obrigação do educador. A nossa obrigação é ler,
é buscar o conhecimento, é ampliar. Eu posso até, por exemplo, a gente sabe que por mais que se leia, que se reflita, no final cada um estabelece seus padrões de aceitação ou não, vamos dizer assim. Mas você tem a obrigação de respeitar o outro, a obrigação de ver o outro como um indivíduo que tem os mesmos direitos que você. E que você não é mais do que ninguém, nem é menos, obviamente, né? E nunca esquecer do fortalecimento ao respeito à diversidade. Leia, estuda, aprenda com o outro. Aprenda com as experiências do outro. Aprenda com... Eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia assim, quando a gente vê uma atitude ruim, uma atitude que não é legal, na verdade, ela estava se referindo a alguns colegas dela. É bom para a gente aprender o que não deve fazer. Para a gente refletir e dizer, não, aquilo não dá, não. Está entendendo? Passa um pouquinho, Gabriel, por favor. Passei. Passou? Direitos de aprendizagem. A alegria de Joselma durou pouco, não apareceu, não. Mas tudo bem, olha aqui no outro. E aí, a gente só mostrar um pouco da nossa experiência na nossa rede, onde, por exemplo, a partir do ajuste da matriz com a BNCC, a gente foram alguns matriz curricular. Tem pais nessa apresentação, Gabriel? São para os pais também? Como, Joselma? Público? Sim, é para os pais também. Ok. Para eu não ensinar Padre Nosso a vigário, né? Não pagar esse mico. Veja só. A matriz curricular para os pais, para quem não está familiarizado, a matriz curricular é como se fosse um planejamento. A matriz curricular, ela consta os objetivos, o conteúdo que vai ser trabalhado, ela consta o objetivo, por que quero trabalhar esse conteúdo, e ela tem os direitos e aprendizagens. Ou seja, é direito do seu... Aqui rapidinho, para dar uma lidinha aqui. É direito do seu filho, por exemplo, como tem... a tela que você está mostrando é uma que tem direitos e aprendizagens, né? Isso. É direito dos seus filhos ter a compreensão, ter o conhecimento sobre as identidades sociais de pessoas, étnica, religiosa, de gênero, de geração, na contemporaneidade, ou seja, atualmente, nos dias atuais, nos anos mais recentes, e as relações entre o local, o regional e o nacional. Então, é direito do seu filho ter isso, é direito de toda criança, de todo estudante. Então, na matriz curricular consta principalmente esses itens. Na BNCC, ele tem esses itens. E quando a gente vai em nosso município ou em nossa escola, a escola seria, no caso, o planejamento, que ele tem que se basear pela matriz do município. Não é que ele tenha que copiar tal e qual, mas ele tem que saber que tem que ter aqueles direitos de aprendizagens e tem que ter ele tem que ter conhecimento da matriz do município. A partir daí, ele constrói a dela, respeitando a matriz. Então, aqui na rede, a gente faz, atualmente, tem 2 trabalhos. Como a pandemia afastou as crianças das escolas, ano passado começaram a fazer umas aulas pela TV. Na verdade, era uma aula que ficava gravada e que o aluno acessava no momento e que uma aluna acessava e assistia. E tinha os dias que passavam também, ele podia ir no dia, no horário e assistir. E também nós fizemos cadernos pedagógicos. Eu tentei botar aqui uma parte, um exemplo, mas eu não consegui acessar, não. Então, o que acontece? Desculpa, gente, isso são resquícios de muitas horas em sala de aula. Eu tenho calos nas cordas vocais. Toda vez que eu falo muito, eu começo com isso. E aí, o que acontece?
a gente desenvolveu o que a gente chama de trilhas. São aulas que a gente dá um norte de uma aula, a gente dá uma orientação de como uma aula, a gente pega o direito de aprendizagem, o conteúdo, o objetivo daquela aula, baseado na matriz geral da rede. E a gente cria a estrutura da aula, vamos dizer assim. O professor que recebe essa aula, ele grava a aula e apresenta para os estudantes na TV, num canal específico. Então, assim, eu estou botando um exemplo só de uma. Eu só botei os direitos de aprendizagem, a trilha e o objetivo. Então, o direito de aprendizagem, as identidades sociais das pessoas, étnica, religiosa, de gênero, de geração, na contemporaneidade e as relações entre o local e regional. Passa aí, Gabriel, por favor. Passou? Passei. Trilha e atividade. Trilha, atividade, ou seja, obrigada. Trilha, atividade. Eu botei trilha / atividade porque trilha é uma expressão que pode não ser conhecida por todos. Então, atividade ou pode ser conhecida de uma maneira diferente, né? Trilha já é bem utilizado na educação. Então, a gente lançou mais ou menos essa proposta de atividade. Iniciar a aula retomando a aula anterior, porque a aula anterior já tinha sido discutido as questões étnico-raciais, culturais, a apresentação de um vídeo ou música que retrate a diversidade das identidades na nossa cidade, apresentar a questão da miscigenação oriunda das influências sofridas pela diversidade étnica ao longo do desenvolvimento do país e a importância para a nossa cultura, abordar a questão do respeito como prática da cidadania e construção de uma sociedade justa. Passa aí, por favor, Gabriel. O objetivo da aula era conhecer a participação dos povos indígenas, africanos, ciganos e de seus descendentes na construção das histórias da cultura do Brasil. Então, é uma proposta de atividade. A gente deu um norte para o professor e, a partir daí, ele vai criar, eu peguei o exemplo de uma trilha já antiga, por questões de publicação, de legalidade, então eu peguei uma trilha bem antiga e só dei um recortezinho para vocês terem um pouquinho da noção do que eu estou exemplificando. Então, a partir daí, a apresentação, a partir do objetivo, ele vai buscar um vídeo que se adeque ao que ele quer trabalhar, que mostre um pouco. A partir do vídeo, ele pode puxar uma discussão, ele pode mostrar, questionar quais são, o que é miscigenação, qual foi a influência, o que a gente vê de influência ao longo das questões étnicas, o que é que, por exemplo, quais são, vou falar aqui de um aspecto da cultura bem mais comum. Quais são, vamos falar, por exemplo, de expressões culturais. O que é que você conhece da cultura do povo cigano? O que é que você conhece da cultura do povo indígena? O que é que você conhece da cultura africana? E aí você vai buscando. É claro que, nesse exemplo que eu estou dando de trilha, é uma aula que ela é organizada para ela é gravada, é uma aula só. Mas quando você está em sala de aula, isso aí pode ser desenvolvido através de um projeto, isso é uma sequência didática, pode seguir mais de uma semana. Você pode abordar várias questões, você pode fazer o mote com língua portuguesa, você pode puxar o conteúdo que você achar adequado e juntar a esse conteúdo aqui, a esse direito de aprendizagem. E depois você pode desafiar os estudantes a apresentarem o que eles aprenderam com tudo aquilo. Você pode fazer esse desafio
continuamente ao longo do desenvolvimento de um projeto. O projeto é muito rico, o projeto ele possibilita várias abordagens. O projeto, você quando desenvolve um projeto na escola, você consegue fazer um trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, de uma forma muito rica. E quanto mais a equipe da escola, principalmente a equipe pedagógica, estiver envolvida, mais rico será o trabalho e melhor para o aluno, né? Porque as aprendizagens serão muito mais ricas, muito mais eficazes. Pode passar, Gabriel? Passei. Conceição Evaristo. Oi? Conceição Evaristo. Massa. E aí eu só citei, quando eu falei mais atrás da questão da literatura, a escolha para os estudantes, possibilitar a leitura tanto dos professores como chegar até os estudantes, os pequenininhos, uma literatura... Mônica vai me matar, né? Mas eu vou usar dizer uma literatura infantil, né? Que ela disse que não tem literatura infantil, infanto-juvenil, que isso é determinação das editoras. Mas quando a gente fala uma literatura infantil, estou falando de uma literatura que seja próxima da idade, que adeque mais a ele, o conhecimento dele, o prazer da leitura. Então, aí eu coloquei aqui o exemplo só de duas escritoras, duas autoras negras, Conceição Evaristo, que vocês acredito que a maioria conhece, e Maria Firmina dos Reis, e um pouquinho mais sobre ela, só para enfatizar a importância delas na literatura, e uma pessoa que foi empregada doméstica até os 25 anos e que hoje é doutora em literatura. Assim, é uma riqueza para a nossa cultura incrível, né? Uma pessoa que conseguiu mostrar o seu potencial através da literatura. E passa aí, Gabriel, por favor. Passei. Maria Firmina. Oi? Maria Firmina, isso. Ok. Maria Firmina dos Reis, que era uma maranhense negra, escreveu seu primeiro romance aos 30 anos, romance 30 anos, perdão, aos 30 anos não, 30 anos antes da abolição do Brasil, e que, assim, ela conseguiu abrir uma escolinha mista, ela conseguiu dar para as meninas de sua cidade as mesmas oportunidades que os meninos. Então, assim, sem comentários, assim, muito uma fera, né? Uma pessoa que precisa, que não pode ser esquecida. E entre outros que... Passa aí, Gabriel, por favor. Entre outros grandes nomes da literatura negra, entre outros exemplos de superação que eu falo, não é que ele superou sua capacidade, não, mas é superação no sentido de abrir espaço, abrir caminho em cima de uma sociedade que segrega, de uma sociedade racista, de uma sociedade preconceituosa, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu potencial, fazer-se ouvir através da literatura. E aí, para fechar, eu botei só um pensamento aqui de Conceição Evaristo: na face do velho, as rugas são letras, palavras escritas na carne, abecedário do viver. Então, é história, gente. A história do nosso povo, a história a cultura do povo. Ele transcende. Ele vem através da literatura, ele vem através das contações, ele vem através das experiências. Então, é importante a gente levar esse conhecimento, essa discussão. Isso a gente pode levar desde pequenininho, adequando a
ao tempo de cada criança, claro, mas a gente pode começar a mostrar para ele o que é importante, o que o outro, o que é importante, o olhar que é importante a gente ter com o outro. E é isso. Gabriel, Perfeito. Só um momentinho aqui que me enviaram uma coisa que é para mostrar para você. Deixe só eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui, download. Recortar. Deixa eu ver aqui. Abrir esse e abrir esse. Esses dois, tá. Deixa eu compartilhar na tela aqui para você. Já abriu aí para você? Tô não, mas deixa eu acessar aqui o celular. Um instantinho, muita calma nessa hora. Eu te falei, né, que eu dei uma queda no celular e ele está sofrendo. Sim. Eu sinto a dor dele. Espera aí, tá? Um instantinho. Isso aqui foi que eu não consegui. Aí perguntei a ela, aí ela, bichinha, estava na dinâmica da manhã e a outra alugando. Eu sei não, dê dinheiro, mas não dê liberdade, né? Pronto, ela está mostrando a capa dos cadernos Trilhando Saberes, Aprendizagem e Desenvolvimento em Foco. Eu nunca decoro esse nome, ele é muito grande. São cadernos, eu falei que tinha os cadernos, mas eu esqueci de falar sobre eles. São cadernos que a gente faz mensalmente. É um caderno por semana. E nele você encontra os componentes matemática, língua portuguesa, ciências naturais, história, geografia, que fazem parte de ciências humanas e artes. Então, a gente se baseia cada semana, a gente faz, porque tem o cronograma do mês, então a gente estabelece por semana, e a gente eu vou se colocar aqui baseia também, na... eu acho que ela mandou aqui um cronograma para ter uma base aqui também. Não aparece, eu não sei por que eu não vejo. Aí, e o meu do celular, quando eu abro, ele apaga. E aí, apaga. Eu vi. Isso aqui é a trilha. Ela mandou a foto da trilha. A trilha, na verdade, ela fica nesse formato. Aí você tem o componente curricular, aí você tem a aprendizagem, o direito de aprendizagem, você tem a data da aula, aí tem a trilha, que é um exemplo, que foi aquele exemplo que eu dei de organização da aula. Na verdade, eu tentei botar a trilha, mas quando eu botei a trilha nos slides, ela ficou assim, ilegível. Aí eu peguei, recortei para poder ficar melhor de visualização do que estava escrito. E olha ela, o conteúdo e os objetivos. Essa é a trilha. A trilha também é feita por semanas, para as aulas semanais que são gravadas, e também são por mês, né? Cada mês tem uma sequência de trilhas de língua portuguesa, são várias. Língua portuguesa, matemática, geografia. Cada semana tem língua portuguesa, matemática, geografia, ciências, história e artes. E os cadernos também, só que os cadernos são mensais. Então, o que é que a gente faz? A partir dos cadernos, a partir da matriz, a gente cria atividades no formato de uma sequência didática, criar atividades. E aí a gente coloca, você pode fazer uma atividade colocando um texto, uma música que trate da cultura africana, você pode explorar a cultura local, você pode mandar propor, dependendo da idade dos estudantes, a pesquisa. Então,
tem algumas trilhas, as mais antigas, a gente colocava muitos joguinhos, a gente diminuiu mais, porque como é para uma rede muito grande, tinha uma grande dificuldade de impressão desse material pelas escolas. Em algum momento ele foi impresso, entregue, e em outro momento a escola que teria que providenciar, porque onera muito. Então, assim, a gente propunha alguns joguinhos, a gente propunha algumas brincadeiras. Nas atuais, a gente diminuiu mais a proposta de jogos, mas aí a gente bota dicas de construção de, por exemplo, quando se trata da cultura indígena, a gente colocou dicas de construção de instrumentos musicais, vai em artes, instrumentos musicais, tem Caiu? Não, estamos aqui. Aqui caiu. A gente, em artes, tem... Eu vou tentar... Está dando para me ouvir? Sim. Aqui caiu tudo, estou só pelo celular. Instrumentos musicais com o direito de aprendizagem que tratava da cultura indígena. E aí, porque a gente pode partir, vou usar uma palavra bem simplista, partir o direito. Você não consegue trabalhar uma aula e falar de todas as culturas e todas as etnias. Então, você faz isso por vai alinhando por etapas, mas sem perder a questão da sequência do trabalho. E aí você propõe dar modelos de construção de instrumentos, e por aí vai. As atividades são bem legais, modesta parte ficam massa, ficam muito lindas, né, Mônica? E em conversa informal com muitos professores que a gente vai encontrando, vai dialogando, eles falam que gostam muito desse material, é um material que contribui muito para o trabalho deles. Quer falar alguma coisa, Mônica? Eu acho que ela não está podendo falar ali, não. Ah, tá. E é isso, Gabriel, é muito lindo o material, a gente tem umas experiências bem legais aqui na busca de um diálogo sobre as relações étnico-raciais e de gênero. Isso é só uma sugestão de atividades que vocês podem criar nas escolas, na escola, e que vocês podem trabalhar com os estudantes, criar instrumentos e trabalhar a origem daqueles instrumentos, como eles eram usados, qual é a história daquilo ali, né? É muito feito o frevo. Qual é a história do frevo? Que tem a história da sombrinha, que a Mônica sabe falar bem melhor do que eu, ela tem todo um estudo sobre, um estudo antropológico aqui sobre a cultura nossa, mas é importante que a gente utilize de todos a gente utilize de todos os instrumentos de trabalho com o estudante, para que a gente possa criar uma sociedade mais justa, que a gente possa quebrar essa questão do racismo, que a gente possa tornar o respeito realmente, sair da teoria, né? Sair da frase bonita, da reflexão, que às vezes a gente vê nas mídias umas reflexões que, quando tu lê direitinho, você vê o que é mesmo que aquela pessoa queria dizer, mas que é só para aparecer mesmo, só para dizer que eu penso, mas eu não estou pensando tanto. A gente tem que fazer realmente acontecer com eles. É nossa obrigação, nosso desejo. Isso aí, Moniquinha, quer falar algo? Não, na verdade, eu acho que tudo foi dito. Primeiramente, bom dia, né? Eu peço licença a quem ouve e quem vai ouvir para a fala, mas é importante a gente fazer essa problematização, né? Não só a gente, principalmente quando a gente está no ano de centenário de Paulo Freire, mas problematizar a partir dos nossos encantos e desencantos e trazer as outras pessoas em cena. Então, essa é uma discussão bem delicada, né? Essa questão do diálogo étnico-racial e de gênero, de acordo com a BNCC, é muito delicado trazer, né? E, assim, a proposta que a professora Joselma traz é justamente a gente propor atividades em que a reflexão, ela seja protagonista de todo o processo, porque é justamente no campo, né, da discussão, seja social, dentro da perspectiva da cultura como mecanismo de construção,
e diálogo é que a gente permite, né, não a permissão no sentido de que algo é proibido, mas que a gente permite que as instâncias elas sejam oportunizadas, né, que venham com novas perspectivas a partir da construção entre pares, né. A gente tem uma certa, dentro da academia, a gente tem uma certa discussão com relação à BNCC e seus entraves, né, alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Mas aí, o que Joselma, ela fez parte da construção da política de ensino aqui do município, e ela melhor do que ninguém para falar, porque ela é uma das redatoras da política de ensino, e é justamente isso, né, o que é que a gente está fazendo enquanto escuta, como ela colocou, né, que as pessoas, os professores param, a gente não está tendo oportunidade de escutar todos, né, por conta desse distanciamento, mas as pessoas que a gente conversa online, a gente tem esse retorno, então é importante essa escuta, esse diálogo, para a gente realmente saber em quem está com o pé no chão da escola, né, o que é que traz para a gente, né, quais são as dificuldades. Nós estivemos durante muitos anos em escola, em sala de aula, mas o campo de atuação passou a ser outro. Mas quando a gente passa para um outro cenário, é muito importante que essa escuta seja fortalecida. As atividades mesmo do caderno, que é Trilhando Saberes, Aprendizagem e Desenvolvimento em Foco, ele parte muito dessa questão. É um caderno com questões que são elaboradas, a gente não tem esse copia e cola, mas são questões elaboradas a partir da necessidade dos estudantes, e quando a gente entra muito nessa questão do diálogo étnico-racial, tendo muito cuidado, né, com fatos e fatores da história que durante todo um processo, né, vamos dizer, social mesmo, foi erguido para ser silenciado. E essa não é a nossa proposta, é justamente trazer em campo o que não pode sofrer esse apagamento, o que não pode sofrer esse silenciamento. Então, a proposta realmente pedagógica, para não ficar falando tanto, porque hoje é o momento da professora Joselma, da gente trazer essa reflexão a partir dos campos de atuação. Muitas práticas pedagógicas são desenvolvidas nas escolas, nos centros de construção, seja educação formal, informal e não formal, né, mas são erguidos a partir de novas experiências. Então, o que é necessário para que a gente ali, aí a gente volta para Paulo Freire, quando ele fala da questão dos círculos de cultura, dos círculos hermenêuticos, dos círculos de interpretação. O que é importante a gente trazer em cena, em campo, para que a gente possa não só redirecionar e reeducar o nosso olhar, mas que a gente tenha uma completude com relação à nossa percepção, porque o nosso olhar sempre será incompleto, mas ele passa a ter mais sentido na produção quando o nosso olhar ele é debruçado junto com o olhar do outro. E é isso que faz a prática diferenciada, que a BNCC muitas vezes ela não contempla nos textos, né? Então, fica muito para atender a produção, fica muito para atender às necessidades mercantis. Travou. Em detrimento do que realmente a gente pensa. Travou? Travou. Para mim, travou. Não sei se travou. Agora... Aí. Travou, Gabriel? Tá sem som. Tá me ouvindo? Sim. Travou, mas a gente entendeu o que você falou. Fica tranquila. Entendeu. Mas é isso mesmo. A gente tem que promover o diálogo e tornar o estudante protagonista dessa discussão. E através das atividades pensadas, organizadas, é importante porque a gente chega neles a partir da formação do professor, né? Fundamental. Sem formação a gente não caminha muito, não. Perfeito, então, minha gente. Espero que hoje não seja o dia
da internet, porque Joselma já teve problema. Agora, às 10 horas, nós teríamos uma palestra da Bruna. A Bruna, por situação de saúde, está passando por um procedimento cirúrgico, não vai poder fazer a palestra. Eu tinha passado a palestra para Walter Lani, para Lani, porque como ela é bailarina também trabalha com projetos, a Lani ia fazer essa palestra. Ela acabou, há uns 15 minutos atrás, ela me mandou uma mensagem de que pifou tudo lá na internet, lá na casa dela. Inclusive me mandou fotos aqui arrebentou um fio lá, alguma coisa, o pessoal tá trabalhando nisso, mas ela vai gravar uma palestra sobre a importância da dança, né, dentro da educação, e depois a gente vai exibir aqui no canal, vai colocar junto com as palestras. Então, espero que não seja um problema, porque hoje nós temos Carlos Eugênio Líbano Soares na parte da tarde, e esperamos que esteja tudo bem com ele. Moniquinha, não consegui falar com o Carlos ontem, mandei mensagem, tentei ligar e nada. Mandei mensagem para ele agora de manhã também, vou ligar perto do meio-dia, porque eu acho que ele deve estar dormindo nesse momento. Não, não, ele está acordado. Então tá bom, então vou ligar para ele agora. E às 14 horas, então, Carlos Eugênio, eu tenho feito as palestras aqui abertas no canal, a de Carlos Eugênio não vai ser aberta, tá, gente? Então, só quem está inscrito na semana e quem está inscrito na palestra dele é que vai poder acessar. Então, à tarde eu envio o link para o grupo do WhatsApp, onde está todo mundo lá que fez a inscrição. Querida Joselma, muito obrigado mais uma vez por estar trazendo aí as questões da BNCC para a gente. Obrigado por fazer parte dessa nossa rede de amizades e de trabalho. Eu e Mônica já colocamos aí que nós vamos fazer uma obra, uma publicação, alguma coisa desse nosso trabalho, então já vamos colocar todo mundo aí para trabalhar mais e mais pela semana. E quando precisar da gente também, é só pegar o grito aí que a gente está à disposição, tá bom, minha amiga? Eu agradeço o convite, é sempre muito bom, eu fico mega super nervosa, travo, esse processo é sempre acontecendo, né? Mas é sempre muito prazeroso estar com vocês, é muito bom mesmo. Discutir, falar um pouco sobre educação, é a cachaça do educador, né? É isso. Obrigado, gente. Obrigada a todos. Tenham um bom dia a todos e vamos lá.